voltar o olhar, né, Américo, para o nosso país sobre esse atentado. Porque o que aconteceu? Nas redes sociais, inclusive dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, não faltaram publicações, inclusive do próprio ex-presidente, comparando o ataque que ele sofreu, a facada, ao que aconteceu com Donald Trump. Então, é um momento também de a gente observar como vai se posicionar o Brasil em relação a isso. Essa parte ali da direita, essa ala política do país, já está se manifestando, postagem do ex-presidente, dos filhos do ex-presidente, da própria Michelle Bolsonaro, fazendo uma clara comparação ao que ocorreu com o ex-presidente da República, também ao que ocorreu com Donald Trump. Sem dúvida, e é inevitável essa comparação, né, Juliana? Porque foram dois casos lamentáveis que precisam ser duramente condenados de ataques políticos. E como a gente vem falando desde o começo da cobertura, desde ontem, não existe, não pode existir, sempre precisa ser condenado qualquer tipo de violência na política, seja ela verbal, física ou tentativa de assassinato. Então é inevitável que exista essa comparação, porque o que aconteceu também durante aquela campanha com o ex-presidente, então candidato Jair Bolsonaro, tem que ser condenado nas mesmas medidas como tem sido condenado esse ataque contra o ex-presidente Donald Trump. Mais uma vez, é a radicalização da política, são pessoas que acabam, por vários motivos, apelando para a violência, sem a menor necessidade e de uma forma que precisa, como a gente vem dizendo, ser condenada. Isso vai ter uma repercussão, Juliana, no mundo inteiro, porque os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, o país mais importante do mundo livre, a maior economia do mundo, a maior potência militar. É um exemplo para o bem e para o mal, inclusive, é um exemplo para o mundo inteiro. Então isso vai ser muito, muito explorado em muitos lugares do mundo, porque infelizmente essa polarização extrema que a gente vê nos Estados Unidos, no Brasil, em grande medida também aqui na Europa, é uma coisa que vem aumentando nos últimos anos, infelizmente. No mundo ideal, Juliana, eventos como esse levariam aí os políticos a conversarem mais, a tentarem tomar medidas para tentar acalmar a situação, para tentar evitar que esse tipo de radicalismo volte a acontecer. Mas, infelizmente, não é essa a lógica da política neste momento. Então, o que a gente vai ver não é... Claro, nós vamos ver condenações desses ataques, como a gente viu do governo brasileiro, como a gente viu do próprio presidente Joe Biden, que telefonou para o Donald Trump, que conversou com ele, que criticou muito esses incidentes. A gente vai ver as pessoas condenando, mas na prática nós vamos ver muita exploração política desse fato. Inevitável isso, e como é inevitável também essa comparação com o atentado muito lamentável que aconteceu contra o então candidato e ex-presidente Jair Bolsonaro. É inevitável que se faça essa comparação porque são muito parecidas. Dois candidatos em campanha em duas democracias importantes, Estados Unidos e Brasil, e pessoas desequilibradas ou radicalizadas. A gente não sabe nem o que aconteceu com esse rapaz de 20 anos nos Estados Unidos, que tentou assassinar o ex-presidente e atual candidato Donald Trump. Eles, obviamente, precisam ser condenados, mas vão ser explorados politicamente em muitos lugares do mundo. E um outro ponto, Juliana, o ex-presidente Donald Trump sempre se colocou como uma vítima, uma suposta vítima do establishment, das elites políticas nos Estados Unidos. Nesse caso específico, ele foi de fato, fisicamente, a vítima de um atentado. Então, ele certamente vai usar isso na campanha. Nós vamos ter que acompanhar com muito detalhe o que vai acontecer a partir de agora. Como dizia o professor Leonardo Trevisan há pouco, isso muda muito a campanha nos Estados Unidos, muda muito a narrativa, e nós vamos, infelizmente, acompanhar aí com mais atenção esse fato. Eu temo que, infelizmente, a política nos Estados Unidos se radicalize ainda mais. Apesar de gestos como o do atual presidente Joe Biden de telefonar para o ex-presidente Donald Trump, de ter condenado essa ação, eu, infelizmente, acho que, pelo menos do ponto de vista retórico,
essa polarização vai aumentar. Isso vai ser um incidente gravíssimo que vai alimentar mais essa radicalização e essa polarização, infelizmente.